Feliz sábado a todos. Estamos aqui para esse momento nosso principal, onde abriremos a palavra e vamos receber alguém que já veio aqui algumas vezes, o pastor Valdecir. Pode vir aqui, pastor. O pastor Valdecir, ele tem um grande currículo, né? Não. É formado em teologia, em letras e em língua espanhola. Fez um MBA em liderança e um mestrado na área de educação. É conhecido também por suas lindas composições que nos inspiram até hoje. Além do seu ministério muito bonito na obra como pastor, poeta e professor. Então é com grande honra que nós o recebemos. Obrigado. Mais uma vez, e que Deus abençoe você. Amém. Na abertura da palavra. Obrigado. Bom dia a todos. É sempre um privilégio muito grande voltar aqui à Igreja Central de Limeira. Eu fico muito feliz de estar com vocês, principalmente numa manhã bonita como essa e com uma finalidade maravilhosa que nós temos, que não é outra senão a adoração. Nós estamos aqui para adorar, sabe por quê? Porque todos nós servimos a um mesmo Deus. Em outras palavras, estamos no mesmo barco, indo para a mesma direção e juntos, unidos. E a união é uma coisa extremamente importante. Eu vou falar alguma coisa hoje sobre a questão da união, sobre o tempo que nós temos e como nós utilizamos o nosso tempo. Quero fazer algumas abordagens a respeito da família. E vamos ter um desfecho bem família no final. E como a questão é família, vamos ver se vai funcionar agora a estratégia, né? Tem um rapazinho aqui que vai cantar uma música dependendo do estado de espírito dele, porque muita coisa que eu não sei o que vai acontecer. Eu fiquei encantado e sensibilizado com a família que fez um solo do Amazing Grace, Preciosa Graça. Aqui, que coisa linda. A menininha tocando. Quantos anos tem a menininha? 6 aninhos, já tocando um instrumento com senso de afinação. Imagino que seja o pai e a mãe. O pai é o violão, a mãe é o vocal. Que coisa linda. É a família, é a beleza da família. Aí eu tenho um rapazinho aqui do meu lado que ele se empolga com essa coisa que se chama palco. Aqui não tem palco, aqui tem púlpito, né? Mas para ele é quase a mesma coisa. Então vamos ver o que vai sair aqui. Na oração, encanto calma. Na oração, encanto paz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Faz um milão ao Criador. Sentir que os céus estão abertos. Põe-me na voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Tudo bem. Tchau, Samantha. Então, beijinho, pai. Gente, família é tudo de bom. É uma bênção. Esse é o Samuel.
Samuel vai fazer 4 anos agora, em abril, no dia 15. E ele está aí todo empolgado com a música na vida dele e Jesus no coração. Tá bom. Eu quero ler uma passagem aqui para vocês. Não vou me demorar nela. Vocês já conhecem. E eu quero ler de uma forma bem rapidinha. E eu vou considerar algumas coisas sobre isso aqui. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Muito bem. A abordagem de hoje é uma abordagem simples. Algumas coisas que eu vou abordar hoje, provavelmente vocês tenham ouvido no casamento. Eu imagino que uma ou outra coisa eu devo ter mencionado no casamento do João e da Camila aqui, que foi praticamente um casamento dessa igreja. Muita gente devia ter estado aqui. Mas eu quero falar sobre o segredo da felicidade. No Éden, Deus estabeleceu 2 instituições. 2. O sábado foi uma delas. E a segunda instituição foi a família. Foi Deus quem estabeleceu a família. Alguém mencionou aqui à frente, ainda hoje, que a família está sendo extremamente atacada. Vocês podem perceber isso, sabem do que eu estou falando. Frentes filosóficas de todas as áreas, elas têm, parece, um prazer enorme em destruir a família, para que haja um controle maior sobre as pessoas e que os pais realmente se afastem e não interfiram naquilo que uma entidade política, quem sabe maior, possa querer extrair do futuro de uma criança, do seu trabalho, da sua devoção à pátria, essa coisa toda. Mas a família, eu sei dizer que está de alguma forma sendo atacada. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: dessas 2 instituições, eu gostaria de dizer o seguinte: pelo menos 4 dos 10 mandamentos, onde há um deles, o quarto principalmente, falando sobre uma das instituições, que foi o sábado, e como nós devemos respeitar o sábado, como nós devemos nos portar perante ele, de que forma. E a Bíblia diz: lembra-te do dia do sábado, porque é uma coisa que nós podemos nos esquecer com facilidade. Esquecer como, pastor? Esquecer, é simples esquecer as coisas de Deus. Basta pôr as suas coisas em primeiro lugar. Não é um esquecimento mental que você não se lembra mais do que Deus falou, mas é o esquecimento de você colocar o sábado e a adoração na sua vida diariamente, caminhando com Jesus e adorando o nome dele no sábado. E aí o seguinte, e indiretamente, de uma forma, eu não diria secundária, mas de uma forma indireta mesmo, estão relacionados com os 10 mandamentos, pelo menos em 40% deles, a família. Portanto, se nós queremos adorar a Deus, como diz a terceira mensagem angélica do versículo que eu li, nós temos que ser pessoas da família. Porque Deus instituiu o sábado. Porque Deus instituiu a família. Não podemos pensar em espiritualidade sem pensarmos como estamos tratando desse assunto. Ele tem que entrar em nossa agenda de alguma forma. Acontece que ele é tão íntimo conosco, nós necessitamos tanto dele, que parece que é uma coisa lógica, trivial. É uma coisa da qual nós não precisamos nem parar para conversar, afinal de contas nós vivemos nesse meio. Nós vivemos em família. Mas há algumas coisas que Deus pede que são muito fáceis de serem esquecidas. Por que foi que Deus instituiu o sábado? Por que foi que Deus instituiu o casamento? Simples. Porque Ele planejou a completa felicidade do homem. Tudo que Deus quer é a mesmíssima coisa que nós queremos. A única coisa que diverge muitas vezes são os caminhos de Deus e os nossos caminhos.
que nós temos a tendência de colocar as coisas na nossa escala de valores. Todos nós temos uma escala de valores, vamos supor 5, 6 itens a partir do principal para os menos principais, menos importantes. E nós sabemos que Deus tem que estar nessa escala de valores. E nós pensamos, Deus está na escala de valores minha, tanto é que eu vim à igreja ao sábado. Mas será que Deus está no primeiro lugar da escala de valores? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Então, quando você busca, as demais coisas serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Porque Deus não aceita nada em segundo lugar. E às vezes Deus está em terceiro, quarto lugares e nós ficamos satisfeitos. Deus está... Eu fui à igreja hoje, é óbvio que Deus está na minha escala de valores. Não é isso que eu falei, não é isso que Deus pede. Deus diz, eu quero estar em primeiro lugar. Segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, não me interessa. Deus só aceita o primeiro lugar. É impossível Ele nos aceitar colocando outras coisas. Não terás outros deuses diante de mim. Deus é tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar. Não terás outros deuses diante de mim. Já começa aí as participações do ser humano nas suas escolhas com relação aos 10 mandamentos. E estas eram as maneiras do homem não se esquecer do amor de Deus. Vejam só o que diz ali o 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E eu vou pular algumas partes para que... Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha. Por quê? Deus olha para o casal e numa sociedade, quando o pai era o cabeça da casa, Deus se dirige ao pai, nem tu, ou seja, nem você, sua mulher, quem instituiu essa coisa chamada família, nem o teu filho, nem a tua filha. O lar é importantíssimo, a família é importantíssima para Deus. 5º mandamento, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias aqui na terra. Honra, é importante a família para Deus. Não adulterarás. Por que esse pensamento, não adulterarás? Porque todo adultério fere alguém. É uma circunstância máxima do egoísmo humano. Eu quero o melhor da sua vida. Eu quero tudo o que você tem para mim. E que ninguém saiba. É um egoísmo do mais puro grau. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Família representada nos 10 mandamentos. Que coisa importante é essa? Isso nos faz pensar cada vez mais em como nós podemos tratar a família com a santidade, o valor que ela merece. Pai, filho, filha, mãe. Será que não há alguma coisa com muita significância de a família em primeiro lugar e junta? E sábado a família se junta para o descanso. Olha que interessante. E nós achamos que família é um dom de Deus, é uma coisa maravilhosa, muito bom, mas não tem essa importância espiritual grandiosa como outras coisas que nós tratamos no púlpito e na Bíblia. Mas com Deus não é assim. Hoje, Deus tem que mandar amar. Imagine que coisa é essa. Mandar amar. Se nós considerarmos isso, só os reformadores da família podem ser reformadores espirituais. Só quem reforma o comportamento, a espiritualidade da família. Como é que eu faço isso? Como é que essas coisas acontecem? Existem alguns passos absolutamente simples que nós analisamos aqui e muitas vezes não dizemos que isso é diretamente relacionado à família, mas é. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Quem são eles? É fácil descobrir se considerarmos que grande parte dos mandamentos
se refere à família. Pelo menos 40% da lei de Deus está embutido ali, família. E nós lidamos com essa graça, com esses mandamentos, com essa participação diariamente. Família deve ser também prioridade. Devido a essa fusão muito forte entre família e Deus, família, por ser um degrau que nos leva para uma proximidade de Deus com muita propriedade, é também merecedora do primeiro lugar, porque Deus está nela. Quando você põe a família em primeiro lugar, da maneira como Deus quer, você está colocando Deus em primeiro lugar na sua família. E Ellen White diz o seguinte, olha que coisa interessante. Ela falou, feliz a família em que o pai e a mãe se renderam para fazer a vontade de Deus. Uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais do que o cristianismo, que todos os sermões que se possam pregar. Se você tem uma família, a importância do cuidado que você tem sobre a sua família é maior do que todos os sermões que se possam pregar aqui no púlpito. Olha a grandeza! Vocês em geral têm uma devoção especial para alguma pessoa que venha relatar alguma coisa que faça você crescer em espiritualidade. Mas lembre-se, uma família ordenada da maneira como Deus quer é muito maior que o sermão. É muito maior que os conselhos que alguém possa dar. Sabe, hoje em dia, na nossa sociedade, o amor está sendo zombado. Imaginem o seguinte, vocês sabem qual é a palavra, uma das palavras mais nobres do nosso vocabulário? Eu acredito que todos vão concordar comigo, provavelmente seja a palavra amor. Amor é uma palavra nobilíssima, porque amor revela o caráter de Deus. Agora veja como essa palavra está denegrida. Essa palavra perdeu sentido. Essa palavra perdeu o foco. Outro dia eu estava assistindo passando pelos canais, eu vi uma coisa que me pareceu interessante. Era um camarada sendo acusado por um assassinato que ele fez. E a polícia estava logo ali, quase em flagrante, e perguntou para ele, e os câmeras da televisão, os repórteres, não perderam a oportunidade, chegaram perto dele para ouvir qual seria o depoimento dele. E ele olhou para o policial e falou o seguinte: matei por amor. Matei por amor? Vocês já ouviram essa expressão? Matei por amor? Quando nós achamos que a palavra amor é a palavra que revela o caráter de Deus, olha o que Satanás fez com essa palavra. O desgaste que ele trouxe para essa palavra. Quando nós usamos a palavra amor, qual o sentido que nós estamos aplicando a ela? As prostitutas dizem: fiz amor com alguém. Você fez o quê? Amor. Amor chegou nesse nível de comportamento. O caráter de Deus baixou a esse nível. Isso é perto da desgraça. Mas assim está a nossa sociedade, e às vezes nós nos acostumamos e nós deixamos passar por alto. Sabe, se eu perguntasse para você o que é mais importante, vamos dar uma analisadinha, vamos arranhar um pouquinho o verniz do nosso coração e ver como seria algumas coisas. Se eu perguntasse pessoalmente para vocês, a resposta poderia ser uma, mas se nós analisarmos essa pergunta, eu chego para vocês e pergunto o seguinte: o que é mais importante para você? Família ou esporte? O esporte que você assiste, o esporte que você pratica, o que é mais importante? Se você tivesse que perder uma das duas atividades na sua vida, a família ou o esporte, qual delas você deixaria de lado? Qual delas você perderia? Claro que é o esporte. Você deixaria o esporte de lado, mas não deixaria sua família de lado. Lógico. Você vai deixar de lado o seu filho, sua esposa, seus projetos, sua casa, e vai ficar com o esporte.
Se você tivesse que perder, vamos agora apertar um pouco mais, se tivesse que perder a família ou o trabalho, as pessoas diriam, eu perco o trabalho, a minha família jamais, jamais. Muito bem. Claro que o trabalho é infinitamente inferior, mas pense comigo, o esporte ou o trabalho exigem, vamos dizer, o trabalho exige muito mais. Vamos supor, 8 horas por dia, 40 horas por semana. O trabalho exige 40 horas por semana e você trabalha 80. Trabalha no seu trabalho, faz um segundo trabalho, trabalha em casa, coisa e tal. A família exige de você, vamos dizer, 20 horas de atenção. Você dá 1 ou 2. Você não pode me dizer que a família vale mais que o trabalho. Não pode me dizer isso. Talvez a resposta perfeita seria, eu gostaria que minha família estivesse em primeiro lugar. Mas a prática mostrou que o meu trabalho está em primeiro lugar. E existe uma corrente de pensamento na nossa sociedade que faz com que nós confiemos nessa afirmação. Trabalhar é bom. Se trabalhar é bom, eu vou trabalhar. Trabalhar muito é muito bom. Trabalhar demais é bom demais. Ah, eu sou trabalhador. Eu sou trabalhador. Olha as coisas que eu faço. Gente, trabalhar é bom, trabalhar demais é bom demais. Sabe, Deus quer o nosso melhor, não há dúvida. Deus não quer 1 centímetro mais do que o seu melhor. Quando nós o fazemos dando mais atenção, dando mais vitalidade, dando mais carinho, dando mais essa participação para alguma coisa, ainda que seja nobre como o trabalho, 3 coisas na sua vida vão padecer. E vocês sabem que Satanás faz tudo para que nós esqueçamos essas 3 coisas, e ele usa até a nossa situação para que nós extrapolemos, para que essas 3 coisas sejam colocadas de lado. Quando nós damos o nosso melhor, mais do que o nosso melhor, quando o fazemos, nós ameaçamos 3 instituições. A primeira é a saúde, através do estresse, desequilíbrio emocional e outras coisas mais. Segunda, espiritualidade. Deixamos de orar e deixamos de meditar. Terceira, a família. Negligenciamos o tempo com a família. Agora, espiritualidade. Deixamos de orar. Não quero que levante a mão, que me respondam, nem que olhem para mim com espanto, mas é o seguinte. Como é que anda a sua vida de oração? Nesses tempos em que não há alternativa a não ser Cristo na vida para orientar as nossas escolhas. No mundo polarizado como o nosso, no mundo repleto de pressões como o nosso, no mundo ameaçador, injusto, o que é que nós fazemos com o nosso tempo? Será que eu dedico a Deus mais tempo do que eu dedico com as minhas preocupações porque meu trabalho está ameaçado? Quando Deus diz que vai cuidar de nós, nós vemos todo sábado ali nas apresentações sobre fidelidade. Nós vemos sábados os testemunhos, pessoas em que Deus se revelou na vida delas. Você acha que Deus escolheu aquelas pessoas, não escolheu você? Sob hipótese alguma. Sabe, como é que nós chegamos em certas arapucas? Sabe por quê? Nós temos orgulho, pessoalmente, orgulho de dizer, eu sou uma pessoa que não tem tempo. Em outras palavras, o camarada está dizendo o seguinte, eu trabalho demais, eu trabalho mesmo, eu sou um cara trabalhador, não tenho tempo nem para oração. Que pena. Que pena que a sua escala de valor está realmente invertida. Sabe, trabalhar é bom, trabalhar demais é bom demais. Nós temos orgulho da pressa.
Ah, desculpa, não tenho tempo. Vai embora. Ah, não tenho tempo. Desculpa, eu não tenho tempo, tenho coisas para fazer. Pressa para quê? E ele diz: estou trabalhando para dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Que lindo. Aí você dá um trem elétrico para ele. Pagou R$3.000. Trem elétrico. Aquela coisa anda sozinha. Acende o farol, apita e fica dando voltas. Depois de 15 minutos aquilo perde o sentido para você, para a criança, talvez não. Mas você sabia que qualquer presente, de qualquer valor, é bom quando você está disposto a brincar com seu filho? Mas eu não tenho tempo. Agora a coisa começa a pegar. Brincar com o filho, mas eu não tenho tempo. Certa vez um pai estava saindo de casa com a sua pasta executiva na mão, abriu a porta e ia atravessar o quintal para pegar o carro na rua ali. E ele passou, viu o filhinho dele brincando ali, alguma coisa. Ele olhou para o filho, orgulhoso que ele estava, porque ele estava indo prover os bens para a família. Olhou para a criança e falou: filhinho, papai vai trabalhar agora. Papai ama muito você, nunca se esqueça disso. E ele foi indo para o carro. Quando ele entrou no carro, estava fechando a porta, o garotinho veio atrás. Ele abaixou o vidro e disse: sim, querido, fala papai, o que você quer? Ele falou assim: não papai, é o seguinte, eu não quero que você me ame não. Eu quero que você venha jogar bola aqui comigo. Eu não quero que você me ame. Isso são palavras, papai. Olha onde vai a cabeça da criança. Não quero que você me ame. Essa palavra amar só é válida quando você dedica tempo. Eu amo minha família, mas eu não dedico tempo para ela. O que é que Jesus Cristo fala? Eis que eu estou convosco todos os dias da sua vida, sem perder um minuto sequer. Esse tem tempo. Se você se ajoelhar agora, aí ele vai ouvir você. Agora, se você decidir se olhar daqui 40 minutos, ou daqui 3 horas quando terminar esse sermão, não, estou brincando. Ou daqui meia hora, ele vai ouvir você. Sabe por quê? Ele tem tempo. Jesus tinha tempo. Vocês sabiam que Jesus foi o homem mais ocupado que já pisou nesta terra? Mais ocupado, que acabou a maior missão que esse universo já viu. Em 3 anos e meio. E ele tinha tempo. Tempo para conversar com os discípulos. Tempo para ouvir histórias tolas dos seus discípulos. Quem vai sentar do seu lado no céu? Quem vai ser o primeiro? E ele ouvia. O que é que nós temos de tão importante que não temos tempo? Tempo para Deus é uma coisa importante. E é importante que nós coloquemos um tempo especial para Deus durante a nossa semana, durante os nossos dias. Nós realmente acredito que a gente quer amar, aprender a amar. Só que amar tem uma coisa difícil. Amar exige renúncias. Por causa dessas nossas desculpas, eu quero ler com vocês aqui o que foi que Jesus deixou. Lá no livro de São João, no capítulo 15. Olha que coisa. Pode deixar que eu leio aqui para a gente. Está em João 15. Olha só. João 15 é o seguinte. Olha que afirmação interessante essa. Todos nós queremos ser amigos de Jesus? Claro, nós estamos aqui na igreja hoje pela manhã. Para quê? Se não para nos aproximarmos de Jesus, adorarmos o seu nome. E nesse capítulo aqui, ele fala uma coisa difícil, entre aspas, de engolir o que ele falou aqui. Está em João 15, versículo 14, diz o seguinte: vocês que estão aqui, só serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando.
Mas que coisa! Agora, para ser amigo de Jesus tem que fazer o que Ele manda. Afinal de contas, usamos o nosso livre-arbítrio ou nós somos escravos que temos que fazer o que Ele manda? Mas Ele fala, espera um minutinho que eu vou dizer o que é que eu mando. Vamos ver se é difícil e se isso pode ser utilizado também como um direcionamento do nosso livre-arbítrio. E aí, Ele resolve essa situação no versículo 17. Vocês só serão meus amigos se fizer o que eu vos mando. O versículo 17 diz o seguinte: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Quando Jesus manda, não é uma obrigação que Ele quer ganhar algum lucro como um chefe qualquer faz com seu empregado. Não, Ele diz, amem uns aos outros. Porque é isso que me agrada, ao ver que vocês estão bem. Na oração sacerdotal de Jesus, a mais importante, isso vai servir para a igreja. Agora, a mais importante oração que Jesus já fez, aquela oração que aconteceu um pouco antes dele ir para a cruz. Sabe o que foi que ele falou? Ele falou o seguinte, ele não pediu, Pai, que a tua igreja, que vai nascer depois de mim, ela tenha mais médicos, tenha mais engenheiros, pessoas estudadas. Não foi isso que ele falou, não. Que tenha mais músicos para que nós cresçamos em louvor e adoração, tenha mais pregadores, que tenha mais gente que trabalhe. Não foi isso que ele pediu. Na mais importante oração de Jesus, sabe o que foi que ele pediu? Ele pediu o seguinte: eu tenho transmitido a glória que tu me tens dado, para que os meus filhos, os meus seguidores, aqueles que estão na igreja hoje pela manhã, sejam um como nós. Olha que coisa tremenda. Seja um como nós. Eu neles, ou seja, Jesus em nós, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Deus não pediu, Jesus não pediu na oração mais importante que ele fez antes dele ir para a cruz, não pediu que a igreja tenha gente rica. Quem sustenta a igreja, meus queridos, não são os ricos. Quem sustenta a igreja também não são os pobres. Quem sustenta a igreja são os verdadeiros cristãos, unidos e que se amam. E que estão na igreja como a igreja sendo uma grande família. Porque família aos olhos de Deus foi criada no Éden e participa dos 10 mandamentos. É um dever nosso. Agora, eu quero estudar alguns aspectos sobre amar, sobre a felicidade. Sabe, meus queridos, todas essas coisas acontecem porque de alguma forma, atropelada ou não, de uma forma divina ou humana, nós buscamos uma única e exclusiva coisa. E por isso nós vamos para o céu, ou por isso nós somos atropelados pela vida. Todos nós buscamos felicidade. A gente quer ser feliz. A gente trabalha mais indevidamente até certo vezes, porque na nossa cabeça, se eu trabalhar mais, eu vou trazer um pouco mais de felicidade para casa. Nós não acreditamos se eu orar mais, se eu jejuar mais, se eu adorar a Deus com mais intensidade, se eu gastar mais tempo com Jesus todos os dias, em companhia com Ele, eu vou ser feliz, porque Ele vai cuidar de mim e da minha vida. A gente pensa que eu posso trabalhar mais para Ele. Vocês se lembram? Quando Jesus entrou numa aldeia, e lá moravam 3 irmãos. Lázaro, Maria e Marta. E Jesus chegou lá, eu imagino que ele chegou com os discípulos com os pés empoeirados, chegou sedento, chegou faminto. Era o ministério de Jesus que tinha chegado na casa de Maria e Marta. Jesus e o seu ministério.
Jesus cumprindo a maior responsabilidade que um ser humano já cumpriu nesta terra. Ele chega lá, eu imagino que ele se senta, cansado, empoeirado. Marta dá uma olhadinha e fala: esse homem está cansado mesmo. A vida dele não tem sido fácil. Passa a noite orando, trabalha durante o dia. Eu quero participar desse ministério. Já sei, vou cuidar de todo o tratamento para que ele se sinta bem, se alimente, ganhe forças e continue a sua caminhada para pregar em todos os locais, e eu terei parte no ministério de Jesus. Que coisa linda, maravilhosa, porque eu também sou responsável por aquelas pessoas. Eu tenho planos maravilhosos para Jesus. E aí, Marta, de repente, com esses pensamentos, ela dá uma olhadinha, vê Jesus sentado ali e vê Maria, sem fazer nada. O ministério de Jesus exigindo coisas, tratamento, cuidado. E Maria ali sentada sem mover uma palha. Marta sai da onde ela está, vem até Jesus, se debruça um pouco e diz o seguinte: Jesus, o senhor não se incomoda que eu estou lá lavando prato, cozinhando coisas, preparando água para os pés dos seus discípulos, porque eu quero participar desse ministério. O ministério clama, eu quero participar desse ministério. E a minha irmã fica aí sentadinha, feita uma engraçadinha, fazendo pergunta para o senhor. Ele diz: Marta, primeira coisa, desliga o celular. Desliga o celular, Marta. E outra coisa, eu não estou interessado nos seus planos. Eu não estou interessado no seu trabalho. Eu não estou interessado no que você vai me servir. Não é isso o meu interesse. Eu estou interessado, sabe no que, Marta? Nos meus planos em você. Eu não quero que você trabalhe para mim, Marta. Eu não quero que a igreja de Limeira trabalhe para mim. Eu quero que a igreja de Limeira trabalhe comigo. Junto comigo, debaixo dos meus planos, debaixo dos meus cuidados, debaixo das minhas orientações. Não é você arrancar sua espadinha e querer lutar com o dragão porque você quer participar do meu ministério. Marta, Maria escolheu a boa parte. Senta aos meus pés e você vai receber informações que só o fato de você estar viva e respirando, você vai participar do meu ministério. Por quê? Porque você deu tempo para mim. Ninguém cresce, nem família, nem pessoas crescem querendo fazer coisas boas por iniciativa própria. As coisas boas têm que ser promovidas por Jesus Cristo, que mora no nosso coração, porque nós demos tempo para Ele. Se nós não damos tempo como família, como pessoa, como indivíduo, não tem condição dele se agradar do nosso trabalho, porque nosso eu estará liderando qualquer esforço, sacrifício, atitude, projeto e plano. Não é o nosso eu. Eu não tenho que trabalhar para Jesus. Ele nunca pediu que eu trabalhasse para Ele. Eu tenho que trabalhar com Ele. Eu chego em casa, me debruço em oração, oro. Ó Deus, esvazia-me. Ó Deus, por favor, vê se há alguma coisa boa em mim. Sabe, cria em mim um coração puro, como Davi falou. Renova em mim o espírito inabalável. Por favor, usa-me no teu serviço. Como você quer que eu use você? E você se esvaziou, então vem para cá. E ele vai fazer que nem fez com Paulo. Paulo não tinha poder. A gente pensa que Paulo era um homem poderoso. Paulo era um homem vazio. Tão vazio que era que em Atos 19:11 está escrito: e Deus, através de Paulo. Se Paulo não fosse vazio, Deus não poderia usar o através. Paulo se esvaziou. E Deus, através de Paulo, fazia obras maravilhosas. Não era Paulo quem fazia era Deus. Paulo simplesmente se esvaziou, sentou-se aos pés de Cristo, se humilhou. E Jesus falou: eu vou usar você. Vou usar você. Porque você é vazio. Você vai ser o canal da minha mensagem para o povo. Canal, sabe qual é a raiz da palavra canal? É a mesma raiz da palavra cano. Um cano só é bom quando ele é oco, porque aí a água pode passar. A água do Espírito passa. Um cano cheio de si, cheio de areia,
cheia de ouro que seja, a água não passa. Eu não estou interessado nos seus planos. Eu, Jesus Cristo, estou interessado nos meus planos. Em você, senta-te aqui. E o que é que eu tenho para o Senhor? Você tem algumas coisas que eu acho maravilhosas e que eu quero. Você tem uma família. Sabe? Abandone sua vida espiritual e o casamento vai ruir. Como podemos manter a vida espiritual? Eu não sei. Quantos aqui tiveram presentes aqui no casamento da Camila? Deixa eu ver. Tiveram presente? Os demais não tiveram. Eu falei uma coisa no casamento dela que eu vou falar para vocês aqui. Eu costumo fazer bastante casamento. Olha. Eu costumo fazer bastante casamento. E nos casamentos que eu vou, tem um momento dos conselhos que o pastor dá. Olha, faça isso, olha, faça aquilo. Olha, é o seguinte, vamos fazer esse negócio, vamos fazer aquele outro tal. Eu vi que era muito tempo gasto em conselho. Um dia, eu entrei numa salinha das crianças, como essa que tem aqui atrás, numa delas, e vi escrito uma frase de uma musiquinha. Aqui. Eu olhei aquela frase e falei, ai meu pai, nunca mais eu vou dar conselho para nubentes, gente que está casando. Para ele e para ela, olha, nunca vá dormir sem antes estar em paz com ela, essas coisas todas. Mas por que não? O que é que você tem em troca então? Nunca mais dei nem 20 casamentos, nem 10, nem 15. Dei um só. Aquela frasezinha que eu dei. Pergunte para quem esteve aí no sermão, eles falam para vocês depois. Não, eu estou brincando. Qual será esse segredo infantil? Qual será esse segredo infantil? Sabe qual é? Estava escrito no quadro. Se na família está Jesus, como é que é o resto? É feliz o lar. Ponto. Não tem mais discussão, não tem mais informação. Você quer ter um lar feliz? Jesus na família. Acabou aí. Jesus na família resolve todos os problemas. Existem 3 maneiras de nós adorarmos. Maneira individual, essa é um tipo de oração. Entra no teu quarto e fechada a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Existe o segundo culto, segunda oração. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E essas palavras você vai ensinar para os teus filhos. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Está em Deuteronômio 6. E a terceira é comunitária. Nós aqui alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora, encerro aqui apenas com um pensamento bem família e bem prático que eu achei interessante. Tem uma coisinha aqui que nós temos que fazer também. Esse pensamento aqui é muito interessante, está escrito no livro Primeiros Escritos. Olha só. Sabe, uma das coisas mais importantes que a oração faz em nossa vida, com respeito ao nosso comportamento social, familiar, é o seguinte, ele tira o nosso egoísmo. Nós começamos a colocar as outras pessoas em primeiro lugar. Tira o nosso orgulho. Nós começaremos a falar como Jesus falou, que está escrito em João 5,41. Jesus, sabe o que Jesus falou ali? Olha que coisa. Tudo que nós queremos é o que ele não falou. Ele disse, eu não aceito glória que vem dos homens. A maior glória de Jesus foi a cruz. Só ele viu glória ali. Por quê? Porque essa é uma glória que vem de Deus sobre ele. Salvou o mundo. Se dependesse dos homens, nada iria acontecer. Olha o que o Sr. White fala aqui. Se o orgulho e o egoísmo fossem colocados de lado,
5 minutos bastariam para remover a maioria das dificuldades. Se o orgulho e o egoísmo fossem colocados de lado, como é que eu coloco isso de lado? Oração, prioridade de Deus na nossa vida. 5 minutos você resolvia todos os problemas. Mas orgulho é uma coisa que não sai. Egoísmo é uma coisa que permanece em nós. E nós quebramos tudo quanto é regra da ética, da moral, de tudo. E não resolvemos o problema. Por quê? Falta Jesus na vida. Se na família está Jesus, é feliz o lar. Que Deus abençoe vocês. Mas agora temos uma participaçãozinha para completar tudo que eu falei. Uma das coisas que acontecem na vida de todos nós aqui, eu quero fazer uma apresentação e dedicação de uma garotinha que se chama Laura. Quero chamar os pais aqui, estão os dois, estão ali, que vêm vocês dois para cá. A Camila e o João. E eles estão fazendo aqui uma coisa maravilhosa que aconteceu na vida de Jesus. Isto não é uma cena envolvente como se fosse um batismo infantil. Não é isso, é uma dedicação. É um compromisso que os pais tomam para dizer o seguinte perante a igreja: olha, essa menina vai ser dedicada a Deus. E a dedicação tem esse papel. Tem a vontade dos pais, tem o voto dos pais em cuidá-la, tem o voto da igreja também em fazer a sua parte. Aliás, a Quireriane sempre me lembra de um pensamento que é muito interessante. Ele não é um pensamento espiritual, mas é muito interessante. Diz o seguinte: é preciso uma vila inteira para educar uma criança. Porque o pai não é padeiro. Quando a criança vai comprar pão, o padeiro tem que fazer a sua parte de padeiro. E ele vai aprender a se relacionar com uma pessoa. Por quê? Porque ela faz parte da comunidade. E eu pegaria esse pensamento e transformaria num pensamento espiritualizado. É preciso uma igreja inteira para educar uma criança. É preciso de todos vocês assumirem um compromisso, não só para Laura, mas por todas as demais crianças. Vamos orar pelas nossas crianças, porque elas são o futuro da igreja. A sua vida, a sua segurança, no futuro, quando você tiver com uma idade mais avançada, vão depender do comportamento dessas crianças em relação a Jesus, para visitá-los, para pregar para vocês, para ampará-los. Vamos fazer a nossa parte antes. Que coisa maravilhosa receber esse casal. Os demais parentes podem vir aqui, por favor. Venham aqui para frente que nós vamos fazer uma oração de dedicação. Uma oração de dedicação por essa dorminhoca. Ah, acordou. Oi, Laurinha. Tudo bem? Olha que gracinha. Os parentes que aqui estão, por bondade, podem vir aqui à frente, que nós vamos fazer uma oração de dedicação. Eu acho demais um versículo bíblico, que está no Salmo 127. Diz: os filhos são herança do Senhor. Agora veja a humildade de Deus. Sabe, o príncipe Charles hoje é rei. Até pouco tempo atrás, ele ainda era um herdeiro. Num relacionamento formal e legal, o herdeiro é a parte frágil. Ele está esperando que a vaga aconteça para receber todo o crédito que era dos seus pais. Ele é vulnerável. Ele diz: meu pai em vida não pode me dar absolutamente nada. E Deus diz o seguinte: o seu filho é minha herança. Deus se coloca no lado vulnerável. Ele diz: cuida desse menino porque ele é meu. Cuida desse menino porque o dia que você não tiver mais ascensão sobre ele, ele for um homem livre, cuida dele, porque ele é meu. Eu sou Deus e sou dependente de você, pai, mãe. Sou dependente de vocês. Por isso ensina o menino no caminho que ele deve andar.
E ele jamais vai se desviar dele. Você percebe como esse Deus é maravilhoso? Então vamos proceder aqui a essa apresentação, dedicação, certo, da Laurinha. Mas antes disso, o papai tem uma coisinha especial. No casamento, ele tomou uma atitude muito inusitada, inédita, inovadora. Ele deu uma oferta de gratidão pelas bênçãos que Deus derramou sobre eles, os dois, para que houvessem se encontrado, que as almas se encontrassem e se alinhassem de tal forma que trouxe felicidade para o lar, e onde há felicidade, há gratidão. Agora, nesse momento, que já é em decorrência da união do casal, do casamento, essa maravilha dada por Deus, ele também tem a mesma proposta que ele teve no casamento. E fala um pouquinho só sobre essa proposta. No texto bíblico nós vemos que as crianças, quando eram apresentadas, os pais tinham que trazer um resgate pelo seu primogênito. Então, nós agora resgatamos em decorrência do sacrifício que Cristo fez pela Laura. Então, estamos Amém. dando de gratidão para que ela possa estar junto no céu. Muito obrigado. E agora eu vou me ajoelhar. Eu posso ficar, dependendo aí da situação, vou ajoelhar, vou ver se eu consigo pegá-la no colo. Consigo? Quero ver aí. Pegar no colo. Os demais permaneçam como estão. Nós três vamos fazer o momento da dedicação. Eu vou orar e em seguida nós vamos ter uma música e a bênção de Deus. Oremos. Querido Deus, Pai eterno, grande Criador, Redentor, Autor da vida, e aqui nós temos uma demonstração, nesse momento, mais apropriada possível, que é a existência da Laurinha. Nós te agradecemos, mas mais do que isso, nós queremos entregá-la aos teus braços, e pedimos que os pais participem deste momento em oração, para que ela possa realmente carregar a bênção de se tornar um discípulo teu. Para que ela possa cumprir o seu papel aqui nesta terra, com o auxílio da igreja, com o auxílio da família. Para que a família seja unida, para que a família não negligencie jamais a oração, não negligencie jamais a leitura da Bíblia, os cultos individuais, os cultos familiares e os cultos comunitários como este aqui. Que ela seja, Senhor Deus, uma bênção para esta igreja, e que esta igreja seja uma bênção para ela. Eu sei que essa é tua vontade, porque tu queres a união de todos, e aqui está a Laurinha como prova disso. Dá a tua paz, perdoa os nossos pecados, faz de nós instrumentos, faz a Laurinha entender que o papai e a mamãe são a representação de Deus nesta terra, enquanto ela não tem uma compreensão mais adequada, e que ela possa viver ao teu lado e um dia morar com todos nós, com a igreja e com os pais e com os parentes no reino dos céus. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém.
Eu vou lhe contar uma história de um Deus que do alto da glória desceu a esse mundo e com sua voz criou o universo, mas ainda assim estendeu a mão para moldar o boneco Adão. Deu a esse mundo a bênção dos céus, a sua imagem na terra e a luz para brilhar na escuridão. Mesmo com o pecado, o meu Senhor agraciou-me com teu favor. A tua semente entregou em minhas mãos para cuidar. Olho e vejo o mal deste mundo e meus pensamentos pergunto: como ensinar a virtude e o bem a uma criança singela e assim restaurar o reino de Deus? E o que posso fazer é estender minhas mãos e levar a minha oração. Vai viver a tua vida mais querida. Vai olhar as lindas flores desse dia, mas não se esqueça que a glória deste mundo é passageira e que o Eterno sempre contigo estará. Que os seus olhos vejam a glória da luz de Deus, que suas mãos entreguem a vida aos filhos seus, que os seus pés trabalhem incansáveis no caminho e sua voz proclame hosana ao Cordeiro de Deus. Que o Senhor te acompanhe e faça nascer a luz de Jesus que traz vida em teu ser. O Espírito Santo te dê a paz. Amém, amém, amém. Pai, entrego em tuas mãos a tua criação. Seja feito o teu querer. Pois não. Música, composição e autoria, maestro João. Olha que beleza. Olha a igreja dando fruto. Que coisa linda. Parabéns para vocês. Agora vamos orar. Santo Deus e querido Pai que estás nos céus, nós estamos imensamente agradecidos pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela maneira como nos tens guiado. Ó Senhor Deus, porque queremos te agradecer porque nós somos uma família e tu deixaste para nós todas as orientações para sermos uma família, mais do que uma família feliz. Feliz porque tu estás conosco.
Feliz porque a tua presença se faz a cada sábado. E feliz porque nós levamos a tua presença em nossa vida durante a semana. Continua com cada um que aqui está. Sê também, Senhor Deus, com essa família que apresentou a Laurinha, para que ela também possa participar do teu ministério e devolvendo aquilo que de mais importante eles têm. Dá a eles a tua paz, a tua bênção. E quanto a nós, continua conosco, abençoa cada familiar que está aqui representado, cada agradecimento. Ó Senhor Deus, ouve cada clamor, abençoa cada familiar que esteja provavelmente na cama de dor, ou que esteja afastado de Ti, que as Tuas bênçãos se façam sobre todos. É o que nós pedimos e agradecemos. Nós não merecemos coisa alguma, mas nós o fazemos em doce e sagrado nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.